Você já parou para refletir sobre as coisas que você tem trazido para dentro do seu lar? As coisas que você tem trazido para dentro da sua casa têm feito você crescer, sua família crescer, sua esposa crescer, seu esposo crescer, seus filhos crescerem, o seu lar se fortificar? Eu sou Ulisses Pessoa e nesse vídeo eu queria bater um papo com você sobre o quão importante é refletir sobre as coisas que você tem trazido para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. E não se esquece, se inscreve aí no nosso canal, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos abençoando as nossas próprias vidas e as vidas de outras pessoas. E se você entende que esse canal e esses vídeos têm abençoado a sua vida, então vai lá, propaga isso tudo para aquela pessoa ou para aquelas pessoas que precisam ouvir uma palavra vinda do céu. Pois é, o nosso lar, a nossa casa, é aquilo de mais importante que nós temos. Eu costumo dizer que o nosso lar, a nossa casa, é o nosso castelo forte. É o nosso ambiente em que nós estamos ali resguardados, conversando com o nosso Pai, conversando com Deus, com a nossa família, cultivando aquela estrutura para que todos possam crescer. Eu costumo dizer que a nossa casa, o nosso lar, é o nosso ninho de proteção. E esse ninho de proteção ele tem que ser bem guardado, ele tem que ser bem fortificado, ele tem que ser bem protegido para que nada de ruim possa penetrar, entrar e estragar tudo, destruir o nosso castelo, quebrar o nosso castelo. Por isso, você tem que entender que a sua casa é lugar de proteção, que a sua casa é lugar de refúgio, que a sua casa é casa de Deus. Se você entender que a sua casa é casa de Deus, você vai se proteger. Você vai entender que quem reina na sua casa é Deus. E se Deus está reinando na sua casa, tudo vai bem. Você já deve ter ouvido essa historinha. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. É isso aí. Se a sua casa Deus está reinando, as outras coisas, e tudo, melhor dizendo, vai caminhando segundo a vontade dele. Mas para isso você tem que proteger a sua casa, você tem que proteger o seu lar. E quando você protege a sua casa, quando você protege o seu lar, você está protegendo todo mundo, seu esposo, sua esposa, seus filhos e o seu castelo forte. Eu gosto muito de uma passagem na Bíblia, lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, quando Josué fala assim, povo, vocês podem estar seguindo outros deuses, fiquem aí seguindo os deuses de vocês, mais ou menos assim, depois leia lá o texto. Vocês podem estar fazendo o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O contexto era mais ou menos esse. O povo lá de Israel estava seguindo outros deuses, estava buscando outras coisas e deixando o Deus verdadeiro de lado. É claro que o texto, ele literalmente está falando de deuses, imagens. Mas quando nós olhamos para a nossa contemporaneidade, quando nós olhamos para os dias atuais, quando nós olhamos para o mundo hoje, nós percebemos que nós somos atacados de todas as maneiras. Nós somos influenciados por coisas ruins, influenciados por coisas péssimas. É um filme que fala sobre traição, é uma novela que fala sobre sexo, é uma série que fala sobre pornografia, é o alcoolismo tentando entrar na nossa casa, ou seja, tudo de ruim. Então, você tem que tomar cuidado com quem você bota dentro da sua casa e com as coisas que você traz para dentro da sua casa. Então, o povo de Israel, lá no contexto de Josué, estava se envolvendo e deixando que as suas casas fossem dominadas por outros deuses. Nos dias atuais, há vários deuses que tentam entrar nas nossas casas e nos contaminar. Destruir o nosso castelo, lembra da historinha do castelo forte? Destruir o nosso castelo. Às vezes é o sexo, às vezes é a pornografia, às vezes é o filme que não traz uma mensagem boa, é a série que não traz uma mensagem boa, às vezes é o álcool, às vezes é o cigarro, às vezes são os vícios. E quando menos você percebe, aquilo ou aquelas coisas começam a se tornar os deuses que dominam o nosso lar. Os deuses que dominam o nosso castelo forte. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando você deixa essas coisas entrarem na sua casa, será que Deus está sendo Senhor da sua casa?
Deus é onisciente, Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. A despeito do mal estar ali, Deus é Senhor de tudo. Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. Deus é soberano. Mas será que Ele vai reinar na sua casa? Se a sua casa tiver todos esses deuses ou alguns desses deuses, será que a sua casa ela estará no centro da vontade de Deus se você deixar que essas coisas entrem e dominem a sua casa, o seu lar? Repare, essas coisas não dominam as nossas casas, não domina a sua casa ou pode dominar a sua casa de uma hora para outra. Não, essas coisas começam a entrar. Elas vão entrando e vão se instalando. E quando você menos percebe, ela já dominou. Mas quando nós entendemos que Deus tem que ser o Senhor das nossas vidas, o Senhor da nossa casa, e quando nós deixamos Deus tomar conta de tudo, nós vamos fazer como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, você pode estar fazendo isso, você pode estar fazendo aquilo, você pode estar falando isso, você pode estar fazendo aquilo outro, mas aqui quem reina é o meu Deus. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui na minha casa não entra esse tipo de conversa. Aqui na minha casa não entra esse tipo de pornografia. Aqui na minha casa não entra alcoolismo. Aqui na minha casa não entra vícios. Aqui na minha casa não entra drogas. É essa a postura que nós temos que ter. Se nós guardarmos o nosso castelo forte, a nossa casa, deixando Deus tomar conta, nós estaremos protegidos, salvaguardados e certamente protegidos de quaisquer males, quaisquer malefícios, quaisquer situações vindas da sociedade. O tempo todo, a contemporaneidade tenta nos estragar. O tempo todo, o mundo tenta nos sugar. O tempo todo, os deuses deste mundo, os deuses deste século, tentam nos estragar para nos destruir. Mas se nós estivermos com os nossos pés fincados, com a nossa mente controlada e com o nosso olhar focado, fito no Deus verdadeiro, não Deus desse mundo, mas no Senhor Deus, Senhor Jesus, a nossa vida vai ser totalmente transformada, a nossa vida vai ser totalmente diferenciada, a nossa vida vai ser totalmente salvaguardada. Façamos como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa os problemas, não importam os deuses deste mundo, quando eles vierem, Deus estará nos guardando. Reflita sobre isso. Não abra sua casa para quaisquer pessoas, não abra sua casa para quaisquer coisas. Guarde aquilo que entra na sua casa, guarde sua televisão, guarde a música que você coloca, guarde as pessoas que entram. Reflita, analise, porque o seu lar, a sua casa, tem que ser refúgio, morada do Deus Altíssimo. E a partir do momento que você fizer isso, tudo estará protegido. Cuidado. Reflita sobre isso. Espero que esse vídeo tenha acrescentado algo mais na sua vida. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça. Avante sempre.